A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: AP Odontologia Especializada e Farma Batatais. E iniciamos mais um Pergunte ao Doutor, hoje falando um pouquinho de aparelhos ortodônticos, aqui na companhia do Dr. André Reis. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Obrigado, Luciano, boa tarde a todos. Sempre uma honra poder estar aqui com vocês. Bom, vamos falar um pouquinho de aparelhos ortodônticos e vamos começar com a pergunta dos nossos espectadores. Qual a diferença entre precisar de aparelho por estética ou por saúde? Bom, tem uma diferença gigante, né? Enorme. Normalmente o aparelho, a gente considera o aparelho ortodôntico um remédio, né? Ele é um medicamento para um tratamento de uma má posição dentária que vai influenciar em oclusão, músculos da face e tudo mais. Então, deglutição, mastigação. Então, na verdade, o aparelho ele entra como um remédio. A gente não usa o aparelho para estética somente, né? A não ser que a gente tenha uma queixa estética. É bom a gente abordar isso, porque muitos pacientes não têm um motivo para usar aparelho, eles só gostam das pecinhas, quer trocar as borrachinhas, e aí seria o uso por estética. Agora, tem os pacientes que nos procuram por estética do sorriso. Acho o sorriso, de alguma maneira, não agrada esse paciente. Aí sim, aí é possível com o aparelho mudar, porque muitas vezes algo que desagrada a estética do paciente está associada à má posição dos dentes. Perfeito. Então aí sim, ele vem como um uso medicamentoso, ele vem como uma forma de tratamento que a gente vai beneficiar a estética com o ajuste da oclusão perfeita. Então é isso, muitas vezes o paciente procura em função da questão estética e aí se faz o diagnóstico de algum problema. Exatamente, a maioria das vezes, né? Os pacientes não procuram porque vê um dente torto, tem um espaço entre algum dente, alguma coisa assim. E aí a gente vai encontrar, através de um bom diagnóstico e planejamento, o que está causando aquele problema estético, normalmente associado a um problema de má posição dentária. Mais uma participação de espectadores, vamos a ela. O que acontece se eu realmente precisar usar aparelho e não usar? Bom, a gente continua com... Se ele precisa de aparelho, ele está com a função mastigatória incorreta. Ou os dentes também fora de posição. Então, o que pode acontecer? Se ele tiver uma oclusão deficitária, ele pode estar como se ele estivesse mancando. Vamos dar um exemplo básico que eu gosto de dar. Ele vai sobrecarregar as articulações, então a longo prazo ele pode começar a ter dores nessa região da face, que são as articulações, pode começar a ter dores no músculo da face, pode gerar desgastes irregulares dos dentes, porque o dente está mordendo, ele tem a função, quando a gente mastiga, a gente faz movimentos de lateralidade, de protusão, e se a gente está com o dente numa posição errada, esses movimentos vão ficar de maneira incorreta. E aí vai tocar em faces dentárias incorretas, Luciano, que vai gerar desgastes desse dente, pode trazer uma sobrecarga nesse dente também, gerando um problema de retração de gengiva ou até mesmo de fratura do dente. Então é uma série de ações que vão se somando ao longo da vida. Com certeza. Deixar o dente numa posição errada é sempre a pior escolha. Porque, além desses outros, a dificuldade da higienização básica, né? Se eu tenho um dente torto, como é que eu faço para higienizar? É muito mais difícil do que um dente que está reto, alinhado. A agressão à gengiva é muito maior. Então, assim, a longo prazo os efeitos vão ser bem graves. Mais uma participação dos espectadores, vamos a ela. Meu dente do siso entortou os outros. O aparelho resolve? O aparelho resolve. O aparelho ele tem o poder de movimentar os dentes dentro das bases ósseas, né? E aí precisa de um bom diagnóstico, entender se o problema realmente está associado aos dentes do siso, né? Se não tem espaço para o siso, muitas vezes é indicada a remoção desse dente. Mas para isso tudo precisa de uma avaliação minuciosa, pautada nos exames radiográficos e faciais. Perfeito.
E é exatamente isso, né? Cada caso é único e tem que ser bem avaliado. Tem que ser muito bem avaliado. O siso, ele coincide com uma época muito importante, por volta dos 17, 18 anos, a literatura mostra que a gente também começa a perder volume ósseo. Então, às vezes, a gente associa um apinhamento, que é o dente torto, ao nascimento do siso, mas existem várias vertentes, que umas acreditam que sim, outras que não. Eu, particularmente, não acho que o siso tem o poder de entortar os dentes, mas eles causam danos irreversíveis quando ele tem uma falta de espaço. Então, é importante estar removendo e avaliando a necessidade de realinhar os dentes, caso a gente note que tem algum apinhamento, algum dente torto. Mais uma participação, vamos a ela. Tenho retração gengival. Posso usar aparelho assim mesmo? Pode usar desde que a gengiva esteja sadia. Gengiva e osso, né? A gente chama de parte periodontal. O ter uma retração, Luciano, pode estar associado com uma necessidade de usar aparelho. Como eu disse aqui, o dente pode estar ocluindo de maneira errada, as forças estão sendo dissipadas também de maneira errada, o que vai gerar uma retração gengival. Pode estar com uma ausência de guia na lateralidade do canino, pode ir na protrusiva dos incisivos. Então, é o aparelho, muitas das vezes, que vai evitar que tenha essa retração. E se já existir, a gente só precisa que a gengiva esteja sadia, para que a gente possa modificar a posição dos dentes e de maneira, com muito cuidado, não causar um dano maior do que a retração já existente. Mas o ter a retração não é um empecilho. Perfeito. Mais uma participação dos espectadores, vamos a ela. Meu maxilar faz estalos, às vezes vou bocejar e dói, isso com uma certa frequência. Pode estar relacionado ao alinhamento dentário? Pode estar, porque pode estar relacionado a uma oclusão incorreta. Então, está causando uma sobrecarga dos músculos mastigatórios, os músculos da face. Além disso, pode estar causando uma sobrecarga na sua articulação temporomandibular, que é como a articulação do joelho, do ombro. A gente também faz, no momento de mastigar, de bocejar, essa articulação que faz todo esse trabalho. Então, os dentes desalinhados não são o único fator que pode desencadear problemas musculares e na articulação, mas também é um fator. Perfeito. Mais uma participação, vamos a ela. É verdade que o aparelho pode mudar o formato do meu rosto? É verdade, Luciano. Quando a gente faz um planejamento ortodôntico, que a gente faz o diagnóstico e o planejamento, no meu consultório, no meu dia a dia clínico, eu não olho somente dentes. Eu levo muito em consideração a parte facial, tanto que a gente tem uma disciplina que é o diagnóstico pautado na face, e também não só a estética da face, a gente vê as funções. A gente precisa pensar no selamento labial, na parte respiratória, que também vai influenciar na estabilidade do meu resultado. Não adianta nada eu corrigir o posicionamento dos dentes e não ver que eu estou sem um selamento labial, esse paciente vai continuar respirando pela boca, uma deglutição atípica. Então, a gente vai associar disciplinas, um otorrino, um fonoaudiólogo, para nos ajudar a trabalhar isso. E com o aparelho, eu mudando a posição dos dentes, eu mudo a posição dos lábios também. E em casos mais severos, eu posso até mudar a posição dos ossos, realizando um procedimento que é a cirurgia ortognática, que a gente muda a posição dos ossos para melhorar a função e a estética do sorriso. Perfeito. Porque de fato é isso, né? Às vezes não é só o aparelho que dá conta de fazer essa reestruturação. Exatamente. O aparelho ortodôntico, ele faz movimento de dente dentro do osso. Quando eu tenho uma diferença muito grande das bases ósseas por um problema do crescimento, aí a gente só consegue fazer essa alteração no adulto, quando termina o surto de crescimento, aí com cirurgias, com modificação das bases ósseas através de cirurgia ortognática. Quando a gente faz essa avaliação, e aqui a gente sempre vem falando em vários programas da importância da avaliação precoce, de levar as crianças para acompanhar o crescimento, porque enquanto está em crescimento, Luciane, e a gente diagnostica o erro das bases ósseas, a gente consegue trabalhar estimulando o crescimento, tentando redirecionar o crescimento para que no futuro a gente não tenha esse erro. Perfeito. Última pergunta desse bloco, vamos a ela. Qual a diferença entre os tipos de aparelho ortodônticos disponíveis no mercado hoje? Bom, nós temos vários tipos de aparelhos. Nós temos
primeiro, os aparelhos ortopédicos e os aparelhos ortodônticos. Os ortopédicos, comumente usados em crianças, que vão ajudar no contorno do arco, no redirecionamento do crescimento, na parte muscular. Então, a gente usa normalmente nas crianças em período de crescimento, até seus 12, 13 anos. Depois a gente tem os aparelhos ortodônticos, aí mais comumente já para dentição mista, permanente, ali, e aonde eles podem ser fixos ou removíveis. Aí a gente vai ter aqueles tradicionais brackets, né, aquelas pecinhas metálicas que a gente cola nos dentes. Vai ter ela de metal e também tem ela em porcelana, que são os aparelhos mais estéticos, mais discretos, mas são fixos. E também nós temos os alinhadores estéticos. São aparelhos, hoje os mais modernos, né, são removíveis e praticamente imperceptíveis. O paciente, quando está usando, é difícil outra pessoa perceber que ele está usando aparelho. Então, hoje é o queridinho dos pacientes que querem conforto e praticidade. Perfeito. Mas, de novo, né, em todos esses casos, tem que ter uma avaliação para ver se aquele tipo é o mais adequado a cada pessoa. Tem, porque dentro de cada um desses que eu falei, Luciano, tem uma gama de aparelhos específicos para cada problema. E, além disso, entender o perfil do paciente. Se a gente falar de um aparelho removível, no caso dos ortopédicos, no caso da maioria dos ortopédicos e nos alinhadores estéticos, vou depender de um fator fundamental que é o paciente, da colaboração do paciente. Já nos aparelhos fixos, eu também dependo da colaboração do paciente, com cuidado com a alimentação, não quebrar o aparelho, cuidado com a escovação, mas ele está fixo, então eu não tenho aquele lembrete de usar. Então, tem cada característica, cada diagnóstico, cada problema de paciente individualizado. Para isso, tem que nos procurar, fazer uma avaliação e entender o problema individual de cada um. E, com participação dos espectadores, vamos à próxima pergunta. Tenho 25 anos, ainda dá tempo de usar aparelho ou já passou da fase? E aí eu emendo a pergunta, né? Tem idade para colocar aparelho? Não tem idade, tá bem indicado a idade, exceto, claro, quando a gente precisa do desenvolvimento, do crescimento ósseo, né, esquelético, que aí a gente trata mais na fase de crescimento, crianças aí 4, 5, até 12, 13 anos, né? Mas sempre é tempo da gente usar o aparelho. Eu tenho pacientes com 80 anos de idade. O que precisa para a gente usar aparelho? Tá com a saúde bucal em dia, né? Em ordem, tudo saudável, principalmente dentes e gengiva. Então a gente faz sempre uma avaliação, tanto tudo em ordem, não tem um limite de idade. A gente só precisa estar com a saúde gengival saudável. Mais uma participação dos espectadores, vamos a ela. Meus dentes não são tortos, mas mordo errado. Isso é motivo para usar aparelho? É um grande motivo. Os dentes estão alinhados dentro do próprio arco, né? Então, tem o arco superior e o arco inferior, eles estão justapostos, retos entre eles. Porém, eu não tenho um encaixe entre o arco superior e o arco inferior de maneira adequada, imagino eu que seja isso. Ele está causando uma sobrecarga, né? Um erro na musculatura, ele pode estar tendo um desvio da mordida, jogando para um lado, jogando para o outro, e isso vai causar um dano na articulação, nos músculos e até mesmo nos dentes e as estruturas que envolvem os dentes, gengiva e osso. Perfeito. Mais uma participação, vamos a ela. Toda dor na mandíbula pode ser resolvida com aparelho ortodôntico? Não podemos de maneira alguma. Muitos pacientes nos procuram com essa queixa, eu tenho bruxismo, ou eu tenho dor muscular, achando que o aparelho vai ser o único remédio para aquilo. Não. A gente precisa fazer uma avaliação mais ampla, entender da onde está vindo essa dor. Se a gente tiver uma correta oclusão, o aparelho não vai poder ajudar. Porque pode ser um problema relacionado a uma parafunção de apertamento, de um bruxismo, que está tendo também uma sobrecarga muscular, pode ser um problema articular, nesse articular nós temos ligamento, músculo, líquido articular, cápsula articular, então nós temos vários outros problemas que pode trazer essa dor na mandíbula. É preciso, como tudo, fazer uma boa avaliação. Se tiver problemas ortodônticos, a gente tratar os problemas ortodônticos, mas também identificar os outros problemas. Agora, não tem nenhum problema ortodôntico. A gente está dentro são 6 chaves, Luciano, de oclusão, quando a gente avalia. 6 itens que precisam estar perfeitamente engrenados. Se a gente não tiver nenhum problema quanto a isso, ainda assim tem uma dor muscular,
tem outras áreas para a gente investigar. Perfeito. Mais uma participação, vamos à próxima. Crianças com dente de leite tortos, precisa de aparelho ou é melhor esperar? Esperar nunca é uma boa opção. É preciso, pelo menos, levar no ortodontista para ele poder avaliar se realmente cabe a espera. Por quê? O que a gente espera, a literatura mostra para a gente? Que crianças com dentes de leite, o ideal é que ela tenha espaço entre os dentes. O dente pode até ter tá um pouquinho girado, mas é importante que entre cada dente eu tenha um pouco de espaço. Aquela criança com dente de leite, com os dentes já todo um do ladinho do outro certinho, no futuro vai faltar espaço. Porque ele é guia para o nascimento do definitivo e se não tiver espaço, vai começar... Vai faltar, porque o dente permanente, Luciano, ele é bem maior que o dente de leite. A gente pode observar. Imagina, se eu já não tenho espaço quando ainda é criança com dente de leite, onde que eu vou arrumar espaço para nascer uns dentes que são bem maiores? Então, por isso que é importante, criança ter espaço entre os dentes. Agora, para ter uma segurança que no futuro a gente vai ter espaço. Agora, o melhor a se fazer é procurar um especialista para que ele possa acompanhar, fazer uma radiografia. Através de uma radiografia panorâmica, a gente consegue ver como que estão os dentes permanentes dentro do osso. Como você falou, Luciana, essa guia de erupção, se ele está bem na guia, no sentido certo de erupção. Então, tem uma criança, 4, 5, 6 anos, já é o momento da gente estar avaliando, fazendo essa radiografia, a não ser que o sinal clínico nos mostre que não precisa do raio-x. Mas leve num especialista para ele avaliar. Perfeito. Mais uma participação, vamos a ela. Se eu nunca usei aparelho e os meus dentes começarem a entortar agora, isso é normal? É normal, pode acontecer. Os dentes podem estar entortando por diversos fatores. Pode ser uma parafunção, você está desenvolvendo uma parafunção, por exemplo, de apertamento, ou está com um bruxismo, e isso está sobrecarregando e os dentes vão mudando de posição, porque gera um desgaste irregular. E aí, você desgastando alguns dentes, você começa a ter contato prematuro em outros dentes. Você começa a tocar um dente antes de outros e não tudo junto. Nos movimentos mastigatórios de lateralidade, produção, você pode estar tendo também toques que não são os toques adequados, e aí começa a empurrar um dente ou desgastar um dente a mais. Então, é comum. E além da perda de volume ósseo natural, né? Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo. Então, é normal que comece a faltar espaço, e isso tem a ver até um pouco com a evolução humana. O homem pré-histórico, ele não tinha o alimento cozido, tudo enlatado, tudo macinho, né? Então, ele tinha que ranger mesmo, desgastar aquele alimento que era mais duro. E isso ia causando um desgaste no dente, ele ia perdendo um pouco do volume. Ele é mais triangular, mais volumoso na ponta e menor. Hoje, a gente não tem tanto esse desgaste, então acaba faltando esse espaço para os dentes. Então, é normal, é só procurar quanto antes, não deixe entortar muito, porque quanto mais passa, pior o problema, nunca se resolve sozinho, e a gente pode cuidar disso rapidamente. E essa abertura abre um questionamento, né? Porque a pessoa colocou que nunca utilizou e que os dentes foram entortando. Quem já utilizou, passou pelo tratamento, tem que ter algum cuidado para que não volte à situação anterior? Tem porque os dentes estão sempre em movimento. Os tratamentos ortodônticos muitas vezes são compensatórios, a gente precisa mudar um pouquinho a posição dos dentes dentro da base óssea, e pode que num futuro os dentes saiam do lugar novamente, queiram voltar para a posição inicial, principalmente pacientes que têm os dentes muito tortos de início. É comum a gente querer esse dente rapidamente voltar. O que a gente precisa fazer? Trabalhar com contenções ortodônticas. Quando a gente remove, encerra o tratamento ortodôntico, a gente inicia uma contenção. A gente tem aparelhos móveis e removíveis que mantêm esses dentes em posição, Luciano. E isso é preciso acompanhamento. O ortodontista que fez o tratamento tem que estar sempre avaliando essa contenção, porque pode sim que esses dentes mudem de lugar. Perfeito. Mais uma participação. Vamos à próxima pergunta. Meu dentista falou que tenho mordida cruzada. Isso exige tratamento com aparelho? Exige imediato. A gente chama de problemas transversais. São os primeiros problemas a ser corrigidos. Em qualquer idade. Mordida cruzada tem 3 aninhos, a gente precisa intervir.
Porque o que a mordida cruzada vai fazer? Que você desvia a oclusão, normalmente jogando a mandíbula para um lado ou para o outro. Se você está em crescimento, você vai crescer desviado, você vai crescer com a face torta, um lado mais alongado e um lado mais encurtado. Sem falar, então a gente está falando de problemas já esqueléticos com aparência na face, né? Um desvio da mordida. Sem falar, se a gente está com uma mordida cruzada, normalmente é pela atresia do arco superior, ou a maxila, o osso de cima, ele está mais fechado, ele não está se desenvolvendo da maneira correta. Isso vai acarretar em falta de espaço para os dentes na troca. Se você já é adulto, já trocou, ok, mas vai causar em problemas de oclusão, vai ter retrações gengival, pode ter dificuldade na higienização e certamente você vai ter uma dificuldade a mais na parte respiratória, porque o ar está mais fechado, o arco está mais fechado, isso influencia diretamente na respiração. Talvez você não saiba, mas você está com alguns problemas ocultos aí e que quando você começa a tratar, fala assim, nossa, como mudou. É comum quando a gente faz a disjunção, abre, se expande, tira essa mordida cruzada, o paciente nota melhora respiratória e melhora em vários outros, porque uma dificuldade de respirar, Luciano, te faz dormir mal, por exemplo. Você acorda mal, você acorda mais cansado, você está menos disposto a fazer suas atividades diárias. Então, é todo um contexto. A gente precisa avaliar imediatamente você perceber que o arco superior está mordendo por dentro do arco inferior. E, de fato, se começa a ver uma série de ações que vão se somando a isso. Não é? Então, às vezes, como se falou, né, desse movimento de ter problemáticas, né, no encaixe, sim, que vai gerar, inclusive, dores, que às vezes se confunde com dor de ouvido e etc. Sim, com certeza. Muito comum o paciente, às vezes, falar, primeiro ele foi no otorrino, achou que era dor de ouvido, e volta, porque ele está com um problema articular gerado por N fatores, a mordida cruzada é um deles. Perfeito. Mais uma participação dos espectadores, vamos a ela. Preciso usar aparelho mesmo se for só um dente torto? Precisa. Um dente torto, ele tá sofrendo as consequências de algum erro de oclusão, uma falta de espaço, e às vezes ele é um dente mais frágil, vamos para os incisivos inferiores, onde a gente mais vê os dentes tortos são os dentes da frente, que são dentes de raízes únicas. Eles perdem o cabo de guerra para os dentes mais fortes de trás, vamos dizer assim. Então, acontece que está faltando um espaço. Os dentes eles estão sempre em movimento, a gente não percebe, mas eles estão se movimentando. E eles vão espremendo até que um deles saia do arco. Esse dente que sai do arco, ele é um dente como os outros, é como se fosse cada dedo da mão. Ele vai cada vez ficando pior, vai faltando espaço, e isso vai gerar perda óssea, retração, dificuldade de higienização, pode trazer cárie, canal e tudo mais. E ele tem a função ali, então a gente precisa ver por que esse dente está torto e trazer ele para a sua posição normal. Perfeito. Mais uma participação de espectadores, vamos a ela. Minha filha não encosta os dentes da frente. Pode ser porque ainda chupa chupeta, ela tem 6 anos. É um problema também muito grave que a gente precisa se atentar com as crianças. Uma criança de 6 anos ainda faz o uso da chupeta, então esse não encostar dos dentes anteriores é uma mordida aberta, né? A mordida aberta, ela também traz vários... Nunca vê um problema sozinho, né, Luciano? Ela vai trazer deformação óssea, porque o osso ele vai ganhar o contorno daqueles dentes, e ela vai crescendo assim, esse osso vai ficando desencontrado. O osso de cima com o de baixo, eles vão ficando distantes. Depois, para fechar, é muito difícil. Além disso, ela vai ter problemas com interposição de língua. Então, a interposição de língua vai atrapalhar ela na fala, vai atrapalhar ela na deglutição, então, engolir bem os alimentos. A mordida aberta, ela tem um componente estético muito agressivo, né? Algo que incomoda muito. Se essa criança vai crescendo dessa maneira, depois é irreversível, somente com cirurgia. Então, a gente tem que ter uma atenção muito grande. A primeira coisa, tentar imediatamente tirar a chupeta. Perfeito. Porque, dependendo do padrão facial dessa criança, o problema é mais grave ou menos grave. E quando eu digo padrão, é o desenvolvimento da face. Se é uma face mais alongada, que é o dólico facial, se é uma face mais quadrada do braque facial, isso vai ter consequências diferentes.
E essa é a questão, né? Se a chupeta está causando problema, prorrogar esse uso vai agravar. Vai agravar. Chega uma hora que o problema deixa de ser ortodôntico e passa a ser ortopédico, aonde a gente vai ter que tratar o osso. Perfeito. Bom, última pergunta, vamos a ela. Tenho vergonha de usar aparelho metálico no trabalho. Existem opções mais discretas? Existe. Hoje a procura é grande, né? Muitos pacientes não querem mais usar os tradicionais brackets, né? Os aparelhos metálicos. Nós temos os aparelhos fixos de cerâmica ou safira, que são aparelhos estéticos. A pecinha não é de metal, Luciano, então dá um ar bem discreto. E para quem ainda busca mais estética ainda, os alinhadores estéticos. São placas transparentes, que são formas, né, que a gente troca a cada 10 dias. É muito discreto, praticamente imperceptível, né? Então, para quem busca estética, não quer que comprometa a estética do seu sorriso aparecer no aparelho, o tradicional aparelho, nós temos vários recursos para isso. Perfeito. O importante não é, viu alguma posição irregular, procurar um profissional, fazer uma avaliação para entender o que está acontecendo. Com certeza. A idade não é limite, os problemas não são limites. Tem gente que às vezes deixa de procurar porque acha que o problema é muito grave. É aí que tem que procurar. Então, sempre procura, faça uma avaliação com um ortodontista, um especialista na área. Ele vai poder te orientar da melhor maneira possível, com tranquilidade, e você manter sua saúde bucal, e não só bucal. A gente viu que a saúde começa pela boca, porque vários problemas que a gente pode ter e estão ocultos vai afetar na sua saúde geral. Então, gengiva, parte óssea, tudo isso respiração, respiração, deglutição, parte digestiva, tudo isso vai influenciar. Muito bom. Doutor, como sempre, gratidão aí pelas explicações tão claras e já aguardamos aí os próximos temas. Eu que agradeço, até a próxima segunda. Você que tiver alguma pergunta, manda para a gente. E você sabe, né, para participar do Pergunte ao Doutor, você entra nas nossas redes sociais, observa o tema antecipadamente e manda a sua pergunta. Lembrando que todo o nosso conteúdo pode ser acessado pelo educadoronline.com.br e também pelas nossas redes sociais. Ficamos por aqui com mais um Pergunte ao Doutor. Pergunte ao doutor. Todas as segundas é o dia do dentista. De volta na próxima semana. Oferecimento: AP Odontologia Especializada e Farma Batatais.